Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast que vai ajudar você e seu negócio. E hoje comigo aqui um cara que é irmão, amigo, compadre. Ele é padrinho do meu filho, eu sou padrinho do casamento dele, ele é padrinho do meu casamento. É tudo chumbo trocado aqui. E nós vamos falar hoje sobre vendas. Comigo, Cássio Koga. E Obrigado por ter valeu, vindo. Cleiton. Se Valeu o convite. apresente. Opa, se apresente aí pra galera quem é Cássio Koga. Cássio Koga, de Bandeirantes, aqui do lado, né? Fiz faculdade de engenharia igual você, Exato. em Curitiba, Só que a sua é elétrica, né? elétrica, É, a minha também é elétrica, mas a sua era ênfase em eletrotécnica. a minha é telecomunicações. Trabalhei 14 anos como engenheiro. Desses 14 anos, acho que os últimos 6 já na área comercial, né, com vendas, só que vendas bem técnicas, né? E em 2016 para 2017, né, conheci a atividade atual, comecei como franqueado da Prudente igual você, Certo. e desde então estou aqui nesse negócio, né, inserido. Aqui já tá há quantos anos já? 17 até hoje, vai completar, né, 9 anos no começo do ano que vem. 8 para 9 anos. Bastante tempo. Bastante tempo. Bastante tempo. E o Cássio é pai da... Da Amy e da Lissa, casado com a Michele. Legal. Michele é londrinense, né? Aí tem uma filha curitibana. E outra londrinense, a mais nova, nasceu aqui já, em 2023. É parecido com a gente. O Rafinha nasceu aqui, né? Que é seu Uhum. afilhado. E a Caroline nasceu em São Paulo, capital. Nessa época eu estava em Jundiaí. Histórias parecidas. Histórias parecidas. As duas esposas são super amigas. Londrinense, né? Cantaram juntas desde... Cresceram juntas. Tibico, que a gente fala, né, desde criança. E a gente jogou junto beisebol Em Bandeirantes, em né? Bandeirantes. Pra quem não sabe, eu morei em Santo Antônio da Platina, que é perto de Bandeirantes. E eu comecei beisebol em Bandeirantes, depois que eu mudei pra Inclusive, Bandeirantes. teu pai era nosso técnico. Meu na pai época. ajudou a treinar lá, é verdade. Cassião, obrigado então por você estar aqui com a gente. E eu quis te chamar porque você tem um papel fundamental na minha carreira de vendas. Capaz, Cleiton. Vamos lembrar esse histórico aí. Bom, eu estava numa multinacional alemã, trabalhando também já nessa época na área de vendas, e aí eu fui para Curitiba te visitar. Não sei se você lembra disso. Lembro, né? Oh. Ficou em casa. Isso, dormi lá na sua casa, uma casa enorme, uma casa linda que você construiu. Ali já me chamou a atenção, eu falei, caraca, o Cassinho ali de Bandeirantes sumiu na vida, né, cara? Evoluiu, né? Evoluiu. Condomínio fechado, horizontal, né? Uma bela de uma casa. Conta aí para quem está nos assistindo, como é que foi a sua trajetória ali antes de você... Começar com a área comercial? Tá, então, me formei em engenharia, né? Então eu tinha esse sonho primeiro, né? De trabalhar como engenheiro mesmo, aquele raiz que trabalha com geração de energia, distribuição. E entrei numa multinacional francesa, fiquei quase 5 anos lá. Isso aí foi um aprendizado enorme, né? Questão profissional, carreira, e aí depois vai muito de encontro com o negócio de vendas, né? Características de vendas que a gente vai acabar conversando aqui. Viajei Brasil, morei Brasil, quase todos os estados do Brasil nessa empresa, morava aonde tem usina hidrelétrica. Então geração. Geração, trabalhava meio do nada. No meio da cachoeira, né? Então onde tem cachoeira tem potencial de ter usina hidrelétrica. A empresa fornecia turbina gerador e eu ia lá fazer né, a gente chama de comissionamento, que é fazer a turbina gerador funcionar. Então ficava lá meses, né, no interiorzão do Mato Grosso, interior do Espírito Santo, Maranhão, morei em El Salvador, morei em Venezuela. Caraca. Então foi um aprendizado, né, de vida, né, de ser persistente, ser resiliente, de às vezes ver que você está com um enorme problema e você tem que resolver, que não tem ninguém mais para te ajudar. E vai muito de encontro que a gente precisa, né? Nas características de venda que a gente vai conversar. Fiquei 5 anos lá, casei, né? Tava longe de casa. Você acha que um cara que é engenheiro, ele tem essa qualidade de poder se adaptar mais facilmente a diversas situações? Eu vou, sei lá, vou trazer a minha esposa dentista. Você falar para ela é muito da área da saúde, você falar para ela cuidar da área financeira, por exemplo, dificilmente ela vai se adaptar. Eu acho que sim, Cleitão, porque parece que a gente tem a cabeça um pouco mais... pensa um pouco diferente, sabe? Né? Então, não no problema, e sim como resolver um problema. Né?
E eu acho que isso é uma característica que acaba fazendo a diferença no mundo profissional aí, né? Então, e esse aprendizado lá que eu te falei nessa empresa, às vezes você está com um feriado, não tem nenhum engenheiro lá da fábrica para te dar suporte. Você tem que estar sozinho, tem que resolver, senão vai ficar 4, 5 dias parado uma usina inteira num problema que está na tua mão. Então foi um minuto parado é muito alto, né? Um dia de atraso, multa gigantesca que a empresa paga. Então, trabalhava de domingo a domingo, feriado dentro, Natal, já estive trabalhando também. Nossa, então, eu tive uma característica similar, porque eu estava no mercado de papel e celulose, processo também, contínuo, 24/7, então não para. Não para. E qualquer problema na máquina, um minuto parado, super elevado, é isso. Projeto que atrasa, tá o cara da produção Reloginho do prejuízo ligado, né? Correndo. Então, foi um tremendo aprendizado. Você tem que lidar com o cara bravo, nervoso. Que é o dono da usina. Que é o dono da usina. Às vezes você depende de uma mão de obra mais técnica, né? A gente como engenheiro, às vezes o cara técnico ele é melhor mão na massa e aí você depende dele. Você depende do peão que tá ali do braçal também, daí dependendo do jeito que você fala, o cara já não gosta, você tá ferrado, né? Não vai acontecer. Então, querendo ou não, é uma venda isso também, né? É um comportamento, um relacionamento. Você vende a ideia, né, de trabalhar para entregar um negócio no prazo, né? Então, se as pessoas lá que estão lá, desde o peão até o cara mais técnico, não comprar o que você está vendendo, o negócio não vai acontecer. E você estava super bem posicionado, ganhando bem, você já estava, né? Já tinha construído a sua casa, na verdade. Não, nessa época não. Mas ali, para quem, né, quiser ganhar dinheiro como engenheiro, lá eu fiz um belo de um pé de meia, trabalhei, mas eu trabalhava de domingo a domingo, então hora extra, periculosidade, a gente sabe que tem. Ganha bem e não gasta, né? Porque não gasta, porque o carro é pago pela empresa, hotel, comida, tudo, né? Então tudo que você ganha, na verdade, sobra para você, né? Então, graças a Deus tive a sabedoria de poupar, né, nessa época, né? Não saí comprando carro, nada, né? Mantive meu padrão de vida baixo e consegui conquistar algumas coisas. Eu fiz um pé de meia e depois casei, né? Foi meu padrinho. Exato. Depois de um ano, né? E nós casamos um ano depois né? No mesmo feriado. Eu comemorei um ano de casamento no casamento dele. E aí lá depois de quase 6 meses de casado, né? Michele ligou e falou, amor, ó, não tá dando, né? Como assim não tá dando? Eu casei, você tá... E El Salvador? Venezuela, El Salvador, Rio Grande do Sul. Eu não tenho um marido em casa, né? Eu não casei para ficar o final de semana sozinho aqui. Eu falei, não, então calma. Você quer que eu peça a conta agora ou dá para arrumar um emprego antes, né, em Curitiba, né? Porque a gente sabe, né? Você tá sem emprego, o teu poder de negociação, né? Claro. Né? Para achar tem que escolher qualquer coisa. Né? Agora, se você está empregado, você tem a opção de escolher esse ou aquele emprego, né? Então, eu falei, não dá para... Só de eu ter esse horizonte... Né, que já está procurando alguma coisa, para agora já serve. Eu falei, então tá bom. Então virei a chave, achei, né? Isso a gente conversou, eu lembro até hoje, era perto do aniversário dela aqui em fevereiro. Em abril eu tinha conseguido outro emprego em Curitiba, daí já na área comercial. Técnico, vendas técnicas, né? Então o nome do cargo era engenheiro de vendas. E ali que você ficou 6 anos na área comercial? Isso, né? Foram duas empresas, né? 3 anos em uma e 3 anos em outra. Tá. Uma era americana e outra era Suíça/americana. E aí, nessa segunda passagem nessa empresa suíça que veio a oportunidade da atual, né? Da Prudente. Né? Deixei de ser CLT para virar um franqueado. Franqueado da Prudente. Um empresário. Assim como eu. E como é que foi a sua decisão, Cássio? Você trocou certo pelo duvidoso. Perfeito. Teve alguém que te ajudou? Você tomou essa decisão sozinho? Como é que foi? Eu estava lá em 2016, Cleiton, meio inquieto, assim, sabe? Eu já tinha a certeza, já tinha enxergado isso, que ali no mundo CLT talvez não conseguiria chegar em ganhos financeiros que eu almejava, que eu sonhava, né? Quero que você conte um pouquinho aí. O que você imaginava? O que você queria? Porque até aí você já estava na casa. Eu já estava na casa nova. Então você já tinha um padrão. Mas essa casa foi construída com dinheiro que eu tinha ganho como engenheiro de obra lá, né? Então, e por mim estava tudo certo eu dar uma ré
dar um passo para trás para virar para engenheiro comercial e ganhar um pouco menos, ganhar metade do que eu ganhava como engenheiro, um terço do que eu ganhava, né, como engenheiro de obra, eu ganhava como engenheiro na comercial, né? Para ficar mais perto da esposa. Para ficar em casa, olha né? Só, hein? Não, olha só, Michele. Ô, Michele. Mas tudo acordado com a Michele, né? Então, a gente nunca teve um padrão de vida alto, guardou muito dinheiro, construímos a casa, né, que era um sonho nosso. Focou no propósito. Focou no propósito. Só que aí passa-se 1 ano, 2, 3, você fica, caramba, né? Já ganhei 20 conto lá como engenheiro na obra. Tô patinando para passar dos 10. CLT, tudo bem, tô em casa, tô tranquilo. A Michele também trabalhava. Falei assim, gente, não vou conseguir chegar nem onde eu dobrar em menos de 10, 15 anos, né? Então, talvez se eu nunca tivesse sentido o gostinho de ganhar, né, grana, né? Porque até então você sabe, né, que você pode. Eu tenho potencial para isso. E estava patinando ali para conseguir, né, ter um salário maior. Isso talvez tenha me motivado a ter essa inquietude, sabe, Cleiton, de procurar algo mais. Aí você que achou a Prudential ou a Prudential te achou? Foi um contato que o Gustavo, que hoje, né, não está mais na Prudential, mas seria o que eu faço hoje, né? A gente já vai chegar lá. Ele me mandou uma mensagem no LinkedIn. Ah, ele te achou. Você não conhecia ele? Não conhecia ele, já era cliente da Prudential. Sim. Desde 2012, e esse contato foi feito em 2016. Aí o Gustavo falou, Cássio, vem aqui tomar um café. Eu falei, Gustavo, respondi, super educado, não, já conheço a Prudential, já sou cliente. Mas, cara, eu vou até aí tomar um café com você. E, de verdade, Cleiton, eu achava que era uma oportunidade para ser tipo um gerente de manutenção predial da Prudential, sabe? Você achou que a vaga era corporativa. E por alguns motivos teve alguns desencontros, assim, né? Eu ia, não fui porque ele não pôde, teve que cancelar. Hoje eu entendo o que acontecia naquela vida dele, porque hoje acontece, né? Eu tô com 8 para 9 franqueados aqui, né, na minha unidade. Então, se eu marco uma reunião às 3 da tarde, tem algum franqueado, né, precisando da minha ajuda, eu vou desmarcar essa reunião, eu vou atender o cara, né? Então, hoje eu entendo por que teve tanto cancelamento do nosso bate-papo lá atrás, né? E chegou um momento que eu tinha até desistido, Cleiton, de ir lá, né? Teve umas 3, 4 tentativas, não deu certo. E aí veio um colega meu da outra empresa, eu estava já na empresa suíça, um colega que era engenheiro também da empresa americana. Abriu uma vaga lá, e eu falei pro meu gerente, falei, amigo, eu tenho um cara para indicar para essa vaga aqui. É o cara que estava na empresa anterior comigo, o cara super ponta firme. E eu acho que vale a pena primeiro conversar com o cara. E veio esse menino, né, o nome dele é Cauê. Sentou do meu lado, daí, cara, no primeiro dia, ei, Cauê, o que você aprontou nesses 3 anos que a gente ficou meio distante? Eu falei, Cássio, meio que tava saindo de outra empresa, tava procurando algo na área comercial, fui até participar de um processo lá da Prudential. Eu falei, cara, me conta mais, né? Por quê? Aí ele me contou um negócio, eu já tava inquieto, querendo, sabe, Cleiton, empreender, que eu sabia que era ali que ia chegar onde eu queria mais rápido. E ele falou, não, Cássio, eu tenho um amigo que tá lá, que é franqueado, life planner. Cara, ele tá ganhando muito dinheiro, viajando pra Dubai, pra não sei aonde, não sei aonde. Eu falei, só um pouquinho. Mandei a mensagem, Gustavo, dá pra deixar... Já deu vontade de novo de participar. Aí ele falou, claro, irmão, vem aqui. E aí começou o meu processo, né? Então, nesse dia... E aí, quando você tomou essa decisão, vou virar essa chave, foi fácil? Você acha que essa inquietude você já foi... Eu sou muito da empolgação, sabe, Cleiton? Né? Então, papo reto com o Gustavo, sabe? Preciso ganhar isso aqui de dinheiro. Dá para ganhar aqui? Dá. Então, dá mesmo? Dá. Então você fala onde eu assino, eu começo amanhã. Ele falou, não, calma. Assim? Calma. Aí ele teve que dar uma, né,
No começo, né? Hoje eu sei que ele tava dando uma assim, calma, cara. Vamos ver se isso é bom mesmo. Vamos ver se isso é para você, né? Vamos ver se isso é para você, vamos ver que se tem não perfil. É só pelo dinheiro. Não é só pelo dinheiro, mas aquela hora, cara, eu tava só enxergando o potencial de sair da onde eu tava e triplicar essa renda, esse faturamento. Participei do processo, fui evoluindo, e chegou um momento que falou, Cássio, você está aprovado. Eu falei, poxa, nessa hora eu não tive mais muita dúvida, porque o processo nosso é muito esclarecedor, sabe? Sim, a Michelle, ela teve que participar do processo? Sim. Então em casa foi a mesma coisa. Né, ela foi lá. Que é importante, né? Você tá, né? Fica essa dica, você está saindo do mercado CLT, está indo empreender. A família tem que vir junto, né, cara? Qual que é a importância que você acha disso? Muito importante. Muito importante. Uma pausa rápida para te dar uma informação importante. Se marketing, vendas e produtividade é importante para você e o seu negócio, você precisa clicar no link aqui abaixo e ter acesso aos nossos cursos, palestras e mentorias que foram criados para ajudar você a escalar cada vez mais e ter o sucesso que você merece. Agora volta lá para o episódio que ainda tem muita informação que você vai gostar. Se não tiver o apoio da família, Cleito, a chance de dar certo é muito pequena, sabe? É porque a vida é difícil. É difícil. Nas vendas, e você toma muito não, né? Você sabe. Né? Então eu acho que toma muito mais não do que sim, né? Sim. E principalmente no começo. Isso. Né? E se você não tiver o apoio da família, aquele não vira uma catástrofe da tua vida, né? Então eu tenho um amigo que ele entrou até, né, na Prudential, mas ele não tinha esse apoio, né? Então o que acontece? Quando começa a dar errado, o que a família faz? Sai desse negócio. Esse negócio não presta, eu falei para você não fazer, papapá. E todo momento existe essa baixa, né? E agora ao contrário, não, cara, é assim, o que falta você fazer para sair disso? Quem que a gente pode procurar ajuda? Perfeito. Já é outra situação. É outra. Na época, quando fui aprovado, né, conversei até com meu pai, né, era vivo, falei, pai, ó, é isso, né? Eu senti até um olhar, não sei se de decepção, não digo, mais preocupação e um pouco do tipo, aquela coisa que ele falou assim, mas você não vai ser mais engenheiro, né? Tipo, o pai tem tanto orgulho de falar para meus amigos que meu filho é engenheiro e tal, né? Falei, pai, engenheiro eu nunca vou deixar de ser, né? Nunca vou deixar de ser. Mas não vou exercer. Né? Mas eu vou abrir minha empresa. Não é mais legal falar meu filho é empresário, né? Eu não sei não, né? Mas aí... Porque o seu pai, ele é agrônomo, né? Ele tinha aquela cabeça do tipo, não, ó, eu não quero que meu filho dali para fazer do sítio aqui que depende de chuva e sol. Filho, você não vai ser isso aqui. Você vai ser CLT, chuva ou sol, você vai ter teu dinheiro. Aí eu tava alguns anos assim, ele orgulhoso, pô, meu filho chegou onde eu acho que ele tinha que chegar. Só que daí esse filho decide sair desse porto seguro, né, que é o CLT, e arriscar virar empresário de novo. Aí ficou preocupado, mas aí o apoio que eu falo assim que é importante veio desde o meu pai, né? Falou assim, não, filho, tem risco? Eu falei, pai, eles analisaram o meu perfil, estão falando que eu tenho, né, capacidade, mas risco sempre vai ter, né? Se eu não conseguir vender, se meus amigos não me receber, enfim, né? Tem alguns riscos. Tem. Aí o que eu precisava para, né, entrar com um peitão estufado e com autoestima lá em cima, ele me ajudou. Falou assim, filho, ó. Ele endossou, né? Ele falou, vai. Se der errado, meu pai tá aqui para te ajudar. Isso é legal. Vai, tenta. Pelo menos tenta. Eu falei, então tá bom. Então vou. Aí você fica corajoso, né? Cara, mas olha, em casa foi muito parecido. E eu lembro que eu já era cliente da Prudential, fui lá na sua casa, dormi lá e vou te contar histórias de bastidores, né? Aí, antes de ir para lá, eu não entendia muito bem o que era ser um franqueado da Prudential, né? Eu era cliente da Prudential, entendia o produto, gostava e tal. E aí depois eu falei, meu, o que será que o Cássio está fazendo mesmo? Né? Não, o Cássio está lá vendendo Prudential. Antes falaram que você estava vendendo seguro de vida qualquer. Ninguém sabia dizer se era Prudential ou não. Eu falei, não.
o Cássio não vai estar vendendo qualquer coisa, deve ser Prudential. Então eu já achava que você estava... Mas a gente que está do lado de fora, a gente fala, meu, por que o cara teve que largar uma carreira para, né, empreender? Será que ele foi mandado embora? Sabe, você fica... E é justamente o contrário, né? Não, exato, mas isso passa, né, pela nossa cabeça. E aí eu fui lá, né, visitei, vi que você estava bem e tal, e aí você me contou um pouco de o que era ser um franqueado da Prudential. Daí me acendeu a chama. Não, e eu lembro que você chegou até a comentar, Cassião, ó, quer voltar à engenharia? Só que você tem que morar lá em Jundiaí. Eu falei, Cleiton, você não tá entendendo, né? Já do churrasco, né? Tomando a cervejinha. Eu lembro que o Rafa tava lá também, Tá, sim, seu né? vizinho, Meu vizinho, que é meu irmão. Eu falei, E o Rafa já tava na Prudential tava na virando Prudente, MFB tava ainda. virando Master lá em Goiânia. Não, na verdade ele tinha dúvida se talvez fosse em Campinas. Tava entre Campinas e Goiânia, Até né? eu tava querendo participar do processo depois. Aí você falou, Cássio, vamos voltar, mas tem que morar em Jundiaí. Eu falei, Cleito, deixa eu esclarecer o negócio. Eu tava bem zaço lá onde eu tava, né? Como engenheiro, só não tava ganhando dinheiro, mas tava super bem colocado, né? Emprego legal, super estável, vendendo bem lá. E eu pedi demissão pra estar aqui. E o Rafa também. Né? O Rafa trabalhava na mesma empresa. Aí eu lembro pro Cleitão direto e reto. Meu, mas quanto vocês estão ganhando esse negócio aqui, velho? Eu falei assim, ó, Cleito, tá aqui, ó, notinha minha, Eu não né? lembro da época. Eu mostrei minha nota e falou assim, ó, isso aqui eu nem tô tão bem assim igual o Rafa. Aí o Rafa mostrou a dele, não, eu quero esse negócio também. Aí, resumindo, né, ele foi lá para me convidar para voltar para engenharia e saiu com a ideia, não, vou virar life planner também, né? Então, na verdade, queimou mais no coração da Dani, cara. Na volta, né, ela veio conversando comigo, Dani, minha esposa, aí a Dani falou assim, Cleiton, acho que esse negócio é para você, hein? E eu já estava na área comercial, há menos tempo que você, cerca de 2 anos, talvez menos, mas já estava na área comercial. E às vezes o cliente precisava de mim, ele marcava a reunião e não me recebia. E eu ficava, meu, eu sou japonês, eu gosto das coisas corretas, marcou comigo, compromisso, né, cara? Por mais que seja uma empresa de papel e celulose, que às vezes, né, tem problemas na fábrica, a gente sabe disso, eu era da área técnica, mas, pô, manda um Aspone, né, mas me receba, eu achava falta de respeito. Eu falava, imagina, que daí eu vou vender seguro de vida, o cara nem quer saber disso, vai marcar comigo, vou andar 300, 500 quilômetros, o cara não vai me receber? Eu falei, imagina, Daniel, eu ia ficar louco da vida com um negócio desse. Eu meio que abandonei, assim, essa ideia, sabe? Meio teimosão, assim. Só que o modelo de negócio realmente eu gostei. Falei, não, o negócio é um ganha-ganha, quanto mais você trabalhar, o produto é bom, a empresa é sólida, né? Então, é um negócio que me chamou a atenção por esse outro lado. Aí, numa rodinha, eu contei, né, para as pessoas da parte boa, que conheci através de você. Cara, por ironia do destino, uma das pessoas que estava na rodinha foi chamado para um processo. Meses depois, uns 2, 3 meses depois. E aí esse cara me ligou assim que ele saiu do processo lá. Falei, Cleiton, como que é o nome daquela empresa que você falou que era boa mesmo? Aí eu falei, Prudential. Aí ele falou assim, cara, acabei de sair aqui do processo, não é para mim, meu negócio é ser CLT, bater ponto, mas eu dou teu nome lá, eles vão te ligar. Eu falei, fechou. Assim que eles acharam eu. E começou ali, né? Graças a Deus deu certo. Graças a Deus deu certo. Graças a Deus deu certo. Bom, Cássio, você já era um cara bom de venda, você tinha um processo comercial, mas você evoluiu? Você aprendeu mais ainda na lá Prudente, dentro? com certeza. Na Prudente foi uma escola, né? E a gente aprende todos os dias, né? Então, eu acho que um cara, para ir bem, e eu lembro quando você começou, ter a postura de aprendizagem, sabe? Porra, eu lembro até hoje que você me falou isso, cara. Cara, lembra que eu falei? Você foi aprovado, eu falei, Cleito, cara, ó, escuta, cara. Escuta, aprende, seja humilde, né? Ter a postura de aprender. A hora que você começa a pensar que você está sabendo fazer, você para de aprender e você para de evoluir. Né? E a venda, cara, tá nos detalhezinhos, não tá no grosso. Tá no detalhe, pequeno. Às vezes até o jeito que você senta, né? O jeito que você cumprimenta o cliente. Tudo. O corpo fala. Então, o corpo fala. E se você parar de aprender,
você vai estagnar. E aí o mundo vem e te atropela, né? Você fica para trás. Não, é engraçado você ter lembrado disso, porque foi realmente isso, cara. Eu lembro que eu tava nessa. Aí fui pro processo e aí gostei do modelo, mas você fica com aquela dúvida, né? Será que isso realmente é para mim? Aí eu lembro que eu liguei para você, aí você falou isso de, cara, o método é bom, funciona, cabeça de aprendiz, nunca acho que você já sabe, porque eu estava na área comercial. Aí você ainda falou assim, ó, fala para Dani conversar com a Michelle, o que é ser esposa de um life planner. Perfeito. É importante que ela entenda. E realmente ela fez isso. Eu liguei para outras pessoas, né? Para o meu life planner, eu lembro até hoje, enfim. E aí eu também tive a certeza. Falei, não, isso depende só de mim. Cabeça de aprendiz. Anotou, então, né? Bora. E lá atrás eu lembro, né? Falei, Cleito, compra esse livro, leia isso aqui, Comprei né? Cara, o livro. comprou o livro. Falei assim, pô, tá no caminho, é isso aí. É isso aí. A hora que você achar que você sabe, né? Você começa, né? E aí a história de cabeça de aprendiz, ó como é que é interessante esse exemplo que eu vou dar. Né? Você conheceu o Rafa. Sim. Eu e o Rafa, a gente fez faculdade junto. Foi interessante, fez faculdade junto. E tava trabalhando na mesma empresa. E era vizinho de muro. Nossa, Era irmãozão, né? E a gente ia de carro junto para a empresa. E voltava junto. E aí, fiz a entrevista um dia. E no outro dia tinha aquele FIP à noite, né? Pra você assistir e escutar mais sobre a Prudential. Eu falei pro Rafa numa terça que eu não ia, eu ia cada um ir com o teu carro porque eu tinha um compromisso e lá em Curitiba o FIP era 6 horas da tarde, eu tinha um compromisso lá, né, no Centro Cívico às 6. Então, na terça, beleza. Fui na terça, gostei do que eu ouvi, cheguei na terça à noite em casa, falei, Rafa, amanhã também tenho compromisso lá no centro de novo. Aí ele me conhece, era umas 7h30, 8 horas, você tá onde? Em casa. Saiu da casa dele. Vai, o que tá acontecendo? Onde que é essa entrevista? O que tá acontecendo, né? Eu falei pra ele, não, contei toda a história. Ele falou, não, Prudential, não aquele do seguro que nós temos. Eu falei, não, que lá não, cara, não vai não, não é bom, não é bom, não é bom. E ele começou a pesquisar pra me provar que era uma fria, né? E encontrou um amigo dele, que também era life planner. E na quarta eu voltei, ele chegou? Cheguei. Ó, sexta-feira vai vir um amigo meu aqui, que é life planner. Você não vai assinar nada, não, Rafa, não vou assinar nada, o cara vão avaliar, não é assim, né? Não, então tá bom, mas sexta-feira a gente vai trabalhar, 6h30, 7 horas vai estar o cara aqui. Eu falei, não, beleza. Fomos trabalhar, eu contando pra ele, ó, Rafa, é isso, é aquilo, o teu potencial é esse, eu gostei, eu vou participar desse processo, cara. Não sei se você aprovar, mas eu quero. Não, beleza. Aí chegou na sexta o amigo dele, o cara, me conta, é isso mesmo? Não, isso muito mais. É isso, aquilo também, é isso. Aí eu falei, Rafa, ó, eu tô satisfeito já com o que eu vi. Beleza? Pô, prazer. E o Rafa falou, não, é isso mesmo? É. Não, então eu quero também. E ele também queria. Né? Só que aí é onde eu quero chegar. Eu tava uns 6 anos na área comercial. E o Rafa, que você é engenheiro também, você sabe, vou te falar. O Rafa era engenheiro de qualidade. Outra pegada. Pós-graduado em confiabilidade de componente eletrônico. É super técnico. Apesar de ser engenharia, mais técnico. É super técnico. Né? Uma cabeça bem mais... Exato. E estava há 10 anos nessa função. Nunca tinha trabalhado na área comercial. E entrou no processo. Né? Um mês defasado atrás de mim. Eu fui aprovado para começar em março, ele ia começar em abril. Só que o Rafa nunca tinha vendido nada. Caraca. Então, onde eu quero chegar? Postura de aprendiz. Quando eu comecei, eu falei assim, mas eu já sei vender, né? Não, os caras estão falando mais do mesmo. Mas isso aqui não é tão assim, né? Tipo, não é que eu não segui as orientações, Entendi. Tá? Mas algumas coisas, eu falei, isso aqui não é tão assim, não precisa. Né? Fui dando já, né, botando o meu tempero no negócio, com os meus conhecimentos, já dei meio que, né, ajustando. Não é que eu tive um resultado ruim, foi ótimo resultado. Fui já no primeiro ano, né, PTC premiado lá em Paris, tal, foi ótimo, não foi ruim, foi bom, foi excelente. Só que o Rafa, que nunca tinha vendido nada,
com perdão da palavra, depois você põe aquele pilha. Ele tava com cagaço do negócio, né? Então, ele seguiu muito mais a cara, risca. muito mais, Cleiton. Foi o modelão veia. Veia. Se o master dele falasse, Rafa, antes de entrar no cliente, você dá 3 pulinhos, dar uma piruleta e tentar, ele ia fazer. Né? Exagerando. Então ele seguiu muito mais a risca. Cara, mas modelo. eu comecei um pouco assim, viu? É que no meu caso, a Carol tinha acabado de nascer e prematura. Então a Dani parou de trabalhar. Né? Então foi bem nesse momento. Parou de trabalhar e eu saí do emprego. Você tinha que sair cantando pneu. Cara, mano, eu não posso dar errado, de jeito nenhum. Mas aí o Rafa também estava com a Manu pequenininha, né? Nossa casa era linda, você achou bonito, mas tinha um financiamento gigante pela frente, né? Para pagar, para honrar. E ele saiu com essa postura de aprendiz muito mais na veia do que eu, entendeu, Cleiton? Uau, interessante, não sabia desse lado da história, não. E aí, não é que o meu resultado foi ruim, foi bom. Entendi. Mas o do Rafa foi extraordinário. Foi fora da casa. Fora da casa. Cara que, né, tava com medo de sair fora, né? Então... Ô, Cassião, mas olha só, aí você, lógico, teve muito sucesso, justamente por isso você foi convidado a mudar o seu modelo de franquia, para daí agora, né, parar um pouco de vender e começar a focar mais em captar e treinar outros franqueados, né? Então, a gente chama de MFB, não sei se tem uma tradução. Master franqueado. Mas fora isso não tem um nome. Não. Enfim, né? Basicamente você capta, treina e... Eu vendo franquias e cuido desses franqueados para eles terem resultado, né? Tá. Então provavelmente você passa para eles tudo aquilo que te ajudou a chegar e ter sucesso. Mas cada um tem um resultado diferente. Cara, por que você acha que isso acontece? Porque existe um modelo, é seguir o modelo, mas por que alguns não vão? Aí depende de característica individual, entendeu, Cleiton? Então, né, é o foco, é a disciplina. Aí o foco, a disciplina, cada um tem o teu, né? A resiliência. Isso para mim, resiliência, Cleiton, para mim, nesse negócio, ou até quem está trabalhando com vendas, é tomar não. Você acha que a chave do sucesso em vendas é resiliência? Resiliência, foco e disciplina. É o conjunto. Os três. É o tripé. Disciplina. Boa. Né? Disciplina para continuar fazendo o que tem que ser feito, fazendo chuva ou sol. Faz. Vai. Tem um modelo para seguir. Faça. Vai. Né? O foco para continuar fazendo e colocando energia no momento certo, no lugar certo. E a resiliência é tomar pancada e continuar fazendo, né, tendo foco a disciplina, independente se deu certo, a semana foi boa, fechou, não fechou, vendeu, não vendeu. Cara, tem que ter essa resiliência. Então, esse tripé, Cleiton. Né? E aí, é difícil você ensinar alguém a ter foco, é difícil ensinar alguém a ser disciplinado, e é mais difícil ainda ensinar alguém a ser resiliente. Então, por que cada um tem um resultado, sendo que o modelo é o mesmo? Né? Respondendo a tua pergunta. Cara, cada um tem um nível de foco, cada um tem um nível de disciplina, cada um tem um nível de resiliência. Né? E isso não está no meu controle. O que eu posso controlar e repassar gente, o modelo é esse, tem isso aqui de técnica, tem isso aqui, né, aí isso a Prudential me traz um modelo para a gente, né, disseminar para os franqueados. Agora, a disciplina, o foco, a resiliência. Traduzindo também, você falou no comecinho, o comportamento. Cara, comportamento é como você se adapta ou como você reage a cada situação que você citou. Né? Qual o comportamento dele, né, em ter a sua meta lá, em busca daquilo? Qual o comportamento dele quando vem o não? Qual é o comportamento dele, né, em não gastar energia com outras coisas? É ali que... Porque o não, né, quem está vendendo, Cleiton, eu acho que vai lidar muito mais com o não do que com o sim, né? Se for o contrário, se tiver muito mais sim do que não vai estar comissionando bem essa venda, entende? Então, né, e vender seguro de vida, graças a Deus tem mais não do que sim, porque daí quem consegue ter os poucos sims ganha dinheiro, certo? Né? Então, é esse tripé, né? Foco, resiliência, disciplina, e logo abaixo você não pode deixar de aprender nunca, Cleiton. Né? Então, você tomou um não, eu posso sentar e chorar, ou eu posso tentar aprender com o não que eu tomei, respirar fundo e ir para o próximo cliente.
Exatamente, né? Cara, Então, você tocou num ponto que era exatamente isso que eu fiz no primeiro ano, cara. A cada não, eu tive essa maturidade. sentar e entender por Inclusive, quê. atuei em São Paulo, às vezes, né? Eu andava 1h30, visitava o cliente 30 minutos, já voltava 1h30. Então, eu ficava mais tempo sozinho do que atendendo. E era o momento que eu aproveitava para, cara, ficar repassando aquela reunião várias vezes. O que eu poderia ter falado? O que eu poderia ter falado? E se fosse assim? E trocando ideia com pessoas com mais experiência. Então eu sempre vou acreditar, ninguém vai tirar isso de mim, cara. Que ter um mentor, ter alguém, uma pessoa-chave para te orientar, botar no trilho, é importante. Por mais que você, hoje, ó, já estou com 6 para 7 anos de franquia, ainda sinto essa necessidade de ter alguém com que eu me espelhe e aprender. Né? Outra coisa que você tocou que eu acho importante também, né? Que daí vem junto com a postura de aprender, que é o planejamento. Isso aí, de você poderia ter falado isso, é aprendizado, né? Mas eu tenho certeza naquela 1h30 antes de você chegar no cliente, você está planejando o que você vai falar, né? Então, isso, Cleitão, aí, um pouquinho da minha atividade como life planner. Tá? Então, na época, eu morava em Curitiba e atuava aqui em Londrina. Né? Então, eu saía toda terça de madrugada de Curitiba, chegava aqui um pouquinho antes do almoço e começava a minha rotina de atender clientes. E quinta-feira, esse horário, assim, 6h30, 7 horas da noite, pegava o carro e voltava para Curitiba. Então você ficava aqui terça o dia todo, quarto dia quinta, todo e 3 quinta. dias. 3 dias. E em 3 dias eu tinha que ter o resultado de quem estava aqui a semana inteira. A semana inteira. Tá? Então, de novo, planejamento. Se eu não tivesse planejado, focado e não fosse disciplinado com a minha agenda, eu ia voltar para Curitiba sem bater meus objetivos, certo? Então, o que essa viagem de Curitiba para cá me trazia de positivo? Então, cara, eu podia sofrer. Porra, de novo, mais 4 horas de estrada tal. Mas o que eu fazia? Cara, eu pegava na terça, segunda-feira, montava todos os planos que eu ia vender na terça e na quarta. Você estudava o caso do cliente? Né? Montava, né? Estudava, fazia o planejamento personalizado. Deixava no banco do lado, olhava o nome, ia mentalizando. Cara, com esse cara eu vou falar isso, falar isso, falar isso, falar isso. Vou lembrar ele disso, disso, disso. Vou isso. Sabe, eu ia pensando no que poderia acontecer naquela reunião que eu ia tentar fechar um negócio. Antecipar, né? Antecipar. Objeções. Antecipar, né? Na primeira reunião ele falou isso, possivelmente ele vai dar essa objeção, aí eu vou falar isso, e então ia planejando. Então, quando eu chegava na frente do cliente, eu estava preparado, né? E na hora de ir embora, na quinta, aquelas 4 horas daqui para Curitiba de novo, eu ia recapitulando as reuniões que eu tinha plantado para a semana que vem. Poxa, esse cara aqui deveria ter falado isso, mas eu vou falar na semana que vem, ele falou isso, no plano dele tem que ter... Então, não eram 4 horas que eu ia com o som torando, cantando, ou, né, pô, que droga de viagem, longe, cansado. Sim. Não, eu ia pensando no negócio. Você aproveitava o tempo para planejar em prol da sua atividade. Do negócio. Legal. E eu lembro que quando eu comecei, Cássio, não sei se você vai lembrar disso, que a gente fez uma aposta. Lembro. Um dos principais prêmios que tem lá internos é o Best Hook, né? Eu considero um dos principais porque só tem uma chance de ganhar que é os seus 6 primeiros meses de atividade. Ou você tem ou você não tem, né? Passou aqueles 6 meses, você já nunca mais vai ser Hook. Não tem como voltar no tempo. Então, aquele prêmio eu acho muito importante. E na época, eu não sei se eu vou errar aqui a quantidade. Você lembra quanto você fez? 105. 105. E aí o Cássio falou, Cleitão, se você bater 105, eu vou te pagar o churrasco, não é? Em 6 meses. 105 contratos, né? Fechados em 6 meses. E eu consegui, né? Eu fiz 114. Aí você me pagou o churrasco. Churrasco lá em casa. Então você vê... Aí outra coisa que eu queria trazer para você é isso. Será que às vezes não falta esse propósito? Ter pelo que lutar? Ter uma meta clara e objetiva que... Eu acho que pode ser. Não vou cravar na pedra que falta esse objetivo ou não. Mas eu vou voltar ao que eu te falei. Às vezes falta a disciplina e o foco para buscar a meta que já está. Porque todo mundo que começa... Tem uma meta. Né? Tem uma meta. Seja ela dinheiro, viagem, best hooks, né? Tem uma meta.
Falta só a resiliência, o foco, a disciplina Verdade. para bater essa meta, né? Então, ninguém entra no negócio tipo, seja o que Deus quiser. Não, eu quero ganhar tanto, eu quero buscar isso. Por incrível que pareça, hoje eu dou treinamentos, cursos, mentorias. Tem pessoas, Cássio, que a maioria, tá? Fora do nosso mercado, que eles não têm isso claro, cara. Tipo, eu quero ganhar dinheiro, quero pagar a conta. Mas quanto você precisa faturar? Quanto você quer? Eu quero faturar mais. Quanto é mais? Não tem essa claridade, cara. Tipo, eu quero que a minha empresa gere 20 mil todo mês. Não tem. Às vezes até tem. Não, eu queria ganhar 20 mil. Mas ele não sabe o trabalho que vai dar. Não, então vamos calcular. Exato. Você quer vender 20 mil. O que você precisa? Quantos desse produto ou desse serviço você tem que vender? Na hora que ela começa a pôr no papel, ela fala, nossa, é impossível, né? Ou, muito fácil. Quer dizer, aquele 20 foi jogado ao ar, cara. Não foi realmente analisado. E isso, nesse negócio nosso, né, Cleitão, a gente, né, se tivesse alimentado as atividades, isso a gente tem clareza. Né? Então, eu lembro que lá atrás, meu master chegou e falou, Cássio, teu resultado tá esse, tá encaminhando para daqui, né, nos primeiros 6 meses, quando acaba o Hooks, falou, você tá ganhando tanto, tá encaminhando para chegar em 1 ano em tanto, se você manter essa pegada aqui. Então é que a gente veio do mercado corporativo, não sei se o seu B também, Gustavo. Porque o que acontece? Quando a gente vem do mercado corporativo, a gente aprende isso, né? Você está tendo um nível de venda, faz uma projeção. Perfeito. Se você mantiver esse nível, vai chegar aqui. Você vai chegar. Bateu? não bate. Então você tem que fazer uma coisa. Então você vai ter que acelerar, senão não vai dar certo lá no isso. final. Mas o que ele chegou, como cada um é uma empresa, né? E não é eu que vou colocar a tua meta. Né? Assim, a projeção é assim, você está ganhando isso aqui, pelos números, daqui 6 meses vai chegar aqui. Tá bom para você? Não. Quanto que é o ideal? Tanto. Então, em vez de fazer essas reuniões essa semana, aumenta 2. Aí, lá atrás, eu entendi. Calma lá, Gustavo. Se eu, em vez de fazer, na época eu fazia 8 reuniões numa semana, né? Aumentar para 9,5. Você está me dizendo que no final do ano, em vez de eu ganhar, sei lá, não vou lembrar do número, 25, vou estar em 35? Não, beleza. não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada. Você vê essa clareza como muda, né, cara? Não precisa falar mais nada. E tem muita gente que empreende ou sai da faculdade, por exemplo, profissional liberal, né? O cara é dentista, fisioterapeuta, eles não têm essa... Não tem. Né, como precificar, quantos pacientes tem que sentar, qual a sua taxa de conversão, quanto você tem que cobrar. Meio que não tem muito isso, né? Então sempre faz uma análise para trás. Quanto entrou, quanto gastei. Tive lucro ou não tive. É meio que uma surpresa. Então essa previsibilidade, eu vejo que eles sofrem muito. Sabe? Sofre. E aí é o planejamento, né? Saber onde... O meu antigo Master A falava assim, gente, você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar tá bom. E aí onde que o vendedor, né, que não é bem preparado, começa a acelerar? No finalzinho lá, que a meta não tá chegando. Isso. Cara, mas ele não errou aqui no finalzinho. Ele errou o ano inteiro. O que eu falava, quando meus amigos, né, viram que eu estava na Prudential, e eu tinha objetivos semanais, Cleiton, para algumas pessoas pode ser assustador, né? Cara, você tem um objetivo semanal? Mas se você pegar ao longo do ano, hoje que a gente está inserido no negócio, não é muito mais fácil você ter objetivo semanal do que ter... Cara, é você saber que se toda semana... Se fizer pelo menos aquilo ali, no final do ano vai dar tudo certo que você está querendo buscar. Né? Então você traça um objetivo no começo do ano, divide por 12 meses, depois semana, e busca aquilo lá por semana. Tá? Vai dar certo, gente. Vai dar certo. Né? Separa quantas reuniões tem que fazer, enfim, aí... E a gordura vai acertar para cima. Exato. Né? E tem business ainda, Cassião, que tem que ser diário essa conta, né? Sei lá, uma padaria. Ele tem que olhar quantos pães ele vende por dia. Já não é mais... Semanal já é tarde demais. É tarde demais. Então tem que ser analisado muito bem o seu business, né, e trazer para a sua realidade. Né? É isso aí. Planejamento é tudo. É tudo. Cassião, mas para quem está querendo começar agora, que dica que você daria assim, olha, fora das que você já deu, não vamos chover numa olhada aqui, né? Então você já falou de planejamento, você já falou de foco, você já falou de disciplina, resiliência.
Tá, e aí? O que mais que a pessoa precisa para ter sucesso em vendas? Difícil pergunta, hein? Já falamos tudo? É Já só falamos. isso? Fez esses Não. 5? É. Ele tem que ter a postura de aprendiz, igual eu te falei, né? Eu acho que se for fazer um negócio novo, Tô começando do zero. aí tem que ter criatividade, que é um negócio que eu não tenho, tá? Eu não sou bom disso Eu também cara. não. Eu sempre falo para todas as pessoas que eu tenho entrevistado para vir fazer parte, né, da minha unidade, que existe 2 tipos de engenheiro. O que cria e o maluco que executa que esse... Eu até acho que isso que me fez ter sucesso em venda, sabe? Eu não querer inventar tanto aquilo que está funcionando. Exato. Então, primeiro, se você vai criar um negócio novo para você vender, você tem que ter criatividade, estudar esse mercado, né? Agora, se você vai vender algo que já tem um modelo, é fazer. Segue o modelo, gente. Não tenta inventar a roda, não tenta, né? Não existe, né? Aqui no nosso mercado, por exemplo, não existe mágica. Né? Achar aquele pote de ouro embaixo do arco-íris, difícil. Né? Então, vai acertar um ou outro. Mas não vai ser rotina. Rotina então, é o feijão com arroz. Faça, né? Aprenda com quem já está indo bem e segue esse modelo. Eu tenho para mim, assim, Cassiano, vamos ver se você concorda. De todas as etapas que tem no processo de vendas, eu acho que a mais importante que a gente tem que, né, ter aquele olhar com muito cuidado é prospecção, cara. Prospecção, né? Dependendo do mercado, agora eu vou falar do nosso, né? Nós somos empresários, Cleiton. Né? Então, aquele tomar água de coco aqui no Igapó, não é só tomar uma água de coco do Igapó com nossos filhos, né? Você tá com a orelha atenta, né? Você está analisando o comportamento. Será que esse cara pode ser cliente? Ó, o cara chegou, né? Com filhos aqui, chegou bem vestido, chegou com um puta carro, o que ele faz? Será que se puxar assunto, cara, você tem que estar preparado, né, para se vender ali em 10, 15 segundos pro cara falar, pô, conta mais. Poxa, aí você chegou onde você queria. Pô, né, aí é a prospecção sempre, é no jantar com os amigos, não é para ser o vendedor chato que vai espalhar a roda de amigos, né, tentando vender a todo momento. E tem gente que é assim, não percebe. Não percebe. Não é isso. Não é isso. Né? Prospecção é você estar atento em como ajudar o outro. Automaticamente o outro vai querer te ajudar. E aí e você, o que você faz? Aí deu a pergunta que a gente gosta. Cara, hoje a gente está aqui, está confraternizando. Segunda-feira eu vou lá e vamos tomar um café no teu escritório, né? Algo do tipo. A gente troca uma ideia, eu te explico certinho, entendo o que você faz também, tá tudo certo, né? Segundo ponto que eu falo assim, então, ó, você falou prospecção, ótimo. Segundo, cuidar dos clientes, Cleiton. Puxa, é verdade. Né? Porque um cliente satisfeito com o que você apresentou, satisfeito em ser seu cliente, ele te recomenda, cara. E essa recomendação vale ouro. Ele compra de novo e recomenda... Recomenda amigos, família, pra né? E aí é muito mais fácil você atender, né, o irmão do Cleiton, né? Que falou, fala com o Cássio aqui, do que chegar uma lista fria, né? Eu comprei Prudential um pouco porque um grande amigo meu, né, que hoje é padrinho da minha filha, ele falou super bem da companhia, né? Ele, na época ele era do Citibank, da área de fraudes, e eu liguei para ele e falei, o apelido dele carinhosamente é Doquinha, né? Falei, Doquinha, seguinte, você que é o cara da fraude, parece ser um produto aqui, cara, que parece ser muito bom, né? Será que esse negócio tá falando sério? E ele falou assim, Cleitão, eu tenho, sua prima também tem, a diretoria para baixo que todo mundo tem, pode escutar o cara. É isso aí, é bom mesmo. Eu nem escutei o cara, mano. Praticamente já estava comprando. No entanto que o Life Planner que veio me vender, né? Ele me vendeu lá, né, me apresentou a proposta pagando mensal e eu pedi para mudar para anual. Falei, cara, como que é essa... O pagamento anual. Tem algum desconto? Tem, tá. Faz anual aí, né? A gente sabe que é melhor. Então, fui lá e comprei anual ainda. Ótimo. Ó, prospecção, cuidar do cliente, né? E o que mais a gente pode adicionar aqui, Cleitão? O aprendizado contínuo você falou, né? Eu gosto muito dessa questão de
você ter um mentor, sabe? Uma pessoa-chave que você vai enfrentar um problema, você vai ficar com dificuldade de o que eu faço nesse momento, né? E ter essa humildade de compartilhar mesmo. Cara, eu tô com essa Pedir dificuldade, socorro, aconteceu né? isso comigo. Porque tem gente que não faz isso, né, Cássio? Ele acha que bate no peito, vai lá ver um conteúdo na internet sozinho, vai ler um livro, acho que vai resolver, né? E seria muito mais fácil e rápido se ele tivesse humildade e falar para o cara, tenho essa dificuldade, me ajuda? Isso eu acho que é... Esse é o compartilhamento de informações e de conhecimento, né? É aprender também, né? E eu gosto muito do perfil esportista, né? Até uma vez eu contei isso para um grupo de amigos, eles estavam se confundindo que, quer dizer que um bom vendedor ele tem que praticar algum esporte? Não, não é isso. A mentalidade esportista para mim é aquele cara que quer melhorar aquele segundo. Sabe aquele cara que quer correr e cada segundo importa? Aquele nadador, então ele está sempre competindo com ele mesmo, querendo melhorar. O cara do golfe, né? Acertar em menos tacadas. O cara do tênis, mandar menos bola para fora. Então o cara que gosta que tem a mentalidade de esportista, ele tem essa mentalidade de melhoria contínua. Melhoria contínua. Não é? Aí vamos voltar lá no começo, né? Eu gostei disso e faz muito sentido, né? Por que não é o esportista, né? Então, quer dizer que se eu trouxer um campeão olímpico dos 100 metros vai vender pra caramba? Que não é isso, né? É a mentalidade. Igual você falou. Por quê? O que o esportista tem? O cara que busca melhoria. Não tem que ser disciplinado. Exato. Não tem que ser focado. Não tem que ser resiliente. Exato. Né? Então, vai voltar lá no que a gente começou a comentar lá atrás. Né? Então, e o jeito mais fácil, né, numa entrevista, você pratica algum esporte. Né? Cara, eu jogo futebol, corro, triatlo. Pô, cara, já gostei de você, né? Então. Me conta mais a sua vida. Então, essa mentalidade de esportista, ter o sportmanship, né? Sportmanship, ter essa veia esportista, né? Faz muito diferença na vida do vendedor. Né? Bom, última pergunta. Você faz contratação, né? Na verdade não é contratação, você aprova a compra das franquias. Então você entrevista, conversa com as pessoas. O que é o principal ponto assim que você fala, não vai dar certo? E ao contrário, opa, esse aqui me acendeu a chavinha, esse aqui pode dar certo. Tem 2 palavras aí que você pode traduzir isso? Principal ponto. Se eu enxergar que o cara não está disposto a aprender coisa nova, Cleito, é difícil. É difícil. É porque não vem nenhum vendedor de seguro da Prudential pronto do mercado, você sabe disso. Então, se o cara não vier muito com o coração aberto, cabeça aberta para aprender coisa nova, né, seguir um modelo, é difícil. Tem gente que já vem meio arrogante, né? Arrogante não é talvez a palavra, mas tem muito... E não é ruim, né? Não é que é um profissional ruim. Sim. Ele já teve muito sucesso em vendendo outras coisas e de repente é até meio loucura falar isso, né? O cara já é muito bom vendendo isso, aquilo, né? Outras coisas, às vezes ele não está disposto a aprender a vender um negócio novo, entendeu, Cleito? Então, aí a chance de dar errado aumenta. Então, né? Às vezes é melhor pegar alguém mais cru do que com mais vícios, pode-se assim dizer. Depende. Vou voltar no cara que quer aprender, sabe, Cleito? Né? A postura de aprender. Tá certo. Comportamento. Voltamos pro comportamento. Comportamento de aprendiz, né? Sempre tá ali, cara. Sempre tá ali. Tem jeito. Legal, Cássio. Gostei Fechou? do papo, cara. Brigadão. Deixa uma dica de algum filme, algum livro, alguma série. Cara, eu gosto daquele, né, do Fracasso, Sucesso em Vendas, que eu te falei pra você comprar lá atrás. Comprei, assisti. Né, do Sucesso ao Fracasso em Vendas. Do Fracasso ao Sucesso em Vendas. Né? Frank Bertinger, alguma coisa assim. Depois eu coloco. Depois você coloca no caso. Se não coloca a figurinha aqui do livro, esse livro realmente vale a pena. Fala muito parecido com a nossa história, né? Empreendedor de mesmo, depois vender, né? Vender seguro de vida. E ali fala muito da energia, né? Então, outra coisa, para fechar, você falou, né? Então, o cara que você não quer, o cara que não tem a postura de querer aprender. Isso é difícil, né? É difícil você
ensinar algo, o cara tá fechado para aprendizagem, beleza. Se eu vejo que o cara não tá disposto a aprender coisa nova, cara, difícil a gente tá na mesma energia. E falando em energia, cara, o cara que já não tá com energia para fazer acontecer, é difícil também, porque entenda assim, né? Você tá abrindo a tua empresa. Então, tem gente que não entende, né, que é um negócio que você tem que cuidar. Cara, você tem que vir, você tá num... falar por mim, tá? E eu chaveei isso rápido. Talvez por isso, talvez no começo tenha tido um resultado legal. Eu deixei de ser CLT, onde eu bati o ponto 5:30 da tarde, e agora é minha vida, minha diversão. Para eu ser empresário. Então eu tenho que estar disposto a colocar muita energia no negócio para fazer dar certo. Você já viu alguma empresa que o empresário fala, não, eu abri empresa e foi fácil. Estou prosperando aqui, trabalhei pouco. Tá errado. Então tem que o cara tem que estar com energia. Né? Cassião, eu comecei, estava em São Paulo. Eu lembro assim, filha recém-nascida. Eu me propus, minha família ficou em Jundiaí, me propus em dormir em São Paulo para ficar mais próximo do cliente e da minha mentora na época. E, cara, eu acordava tipo 6 da manhã, tinha que estar pronto, né? 6:30 eu estava na rua já me encontrando com clientes, né? São Paulo é uma loucura. Chegava em casa tipo 10:30 da noite. É isso aí. Tem que ter energia. 6 horas tá pronto. Tem que ter energia para fazer acontecer. Meses. Não, meses, né? 2 anos aí direto. Cara, eu lembro uma vez, e isso para mim eu sempre falo dos meninos, que geralmente quando o cara tá começando, né? Eu falo, cara, você tá entendendo que o começo a gente vai trabalhar. Ele falou, mas, pergunta pra Michelle, como é que era a rotina nos primeiros meses? E isso eu conto que aconteceu um dia, né? Eu tava em Curitiba, saí 7 da manhã pra rua, trabalhei, cheguei em casa, eram umas 11 horas da noite. Normal no começo, né? Sim. O Michel acordou, tava deitado, eu entrei no quarto, feliz, né? Tinha vendido, né? O cara que eu não vejo, ele volta, né? Grandão, feliz. Tá tudo certo, feliz. Amor, você jantou? Michel, eu não sei. Eu lembro que a gente saía com uns kitzinhos no carro, cara, comia o que bolacha, dava quando dava. Chocolate, né? Não, e agora, cara, agora tá mais fácil, né? Tem a opção do online, na nossa época não tinha essa opção. Aí tá aí de novo a adaptação que a gente tem que ter nos processos de venda também, senão você fica para trás, né? E tem pessoas que estão mal acostumadas, né, cara? O cara marca uma reunião 7:30 da noite, 7:30, reunião. Cara, amanhã vou atender um cliente 21:30. Eu tô 7 anos na estrada. E o horário é o cliente que faz, né, Cleiton? Não é? A gente tá ali para servir. Né? Exato. Cara, obrigado. Foi um papo bacana, Fechou. Bacana demais. Obrigado mesmo, de coração. Você é um irmãozão. Valeu. E graças a você, tô aqui nessa. Valeu, gente. Um abraço. Tudo de bom.